Bem-vindo a mais um Tais Backstage, o podcast da Tais Records. E hoje eu estou aqui sozinho como apresentador, mas o meu convidado é muito especial. Ele é cantor, ele é compositor, intérprete, instrumentista, trompetista. Isso. Talvez trombonista também, não sei. Às Diego, vezes, né? Às vezes, em casa. José Arimateia, grande amigo. Ô, E aí? meu irmão. Como você tá? Fogo. Estou bem. Bom, prazer te receber aqui. Já tô querendo te trazer há um tempão. O Ari já gravou um misto quente, então já tem umas coisinhas lá que saíram. Que legal. E recebo ele aqui no Tais Backstage. Espero receber ele em breve nos programas musicais também da Tais Records. Pô, com certeza. Estamos costurando as coisas aí. Conte conosco sempre. Ari, eu queria que você falasse um pouco de, como você surgiu a música na sua vida, assim, tipo... Você nasceu na família de músicos? Como que é isso? Rapaz, é uma história muito bacaninha, porque veio na infância mesmo a música. Meu pai ele é um peãozão, aquele tipo de cara que veio do Nordeste sem nada, né? Vem do Nordeste sem nada, deixa a esposa e vem aqui trabalhar e conseguir as coisas. E, óbvio, tipicamente ele vai parar na comunidade, né? A partir de um certo período da vida, ele se converte a uma religião evangélica, protestante, né? Cristã, evangélica, protestante. E aí começa tudo, porque ele gostava e gosta muito de música, ele tinha uma referência das bandas das festividades nordestinas, lá onde ele morava, aquela coisinha da bandinha da cidade. Nos dias de feriado, ele gostava daquilo. Bom, essa cena se transfere para minha história quando, com a prática religiosa dele na igreja, né, que ele frequentava, um senhor belíssimo, o primeiro senhor, já, né, a primeira presença musical assim de um mestre. É um senhor que chama Seu Reinaldo, professor Reinaldo, que era um músico militar aposentado que dispunha do seu maravilhoso tempo para ensinar na comunidade que a gente morava e montar uma banda lá com instrumentos de sopro. E o meu pai gostava muito de trompete, gostava de música. De trompete, é muito engraçado, porque ele, sendo um peãozão, em algum momento da vida ele se tornou maestro do coral da igreja. Isso é um orgulho danado. Que ele explorava a minha mãezinha para ensaiar as vozes. E era uma coisa linda. E aí... A sua mãe cantava também? Minha mãe cantava no coral da igreja. Minha mãe era uma... Então, seus pais eram músicos, os dois, né? Assim, dentro da igreja, dentro daquele universo ali, E que era pequenininho, cara. Eu nasci numa comunidade que até hoje é uma comunidade conhecida na Praça C, que chama Morro São José Operário. Sim. E é bem agitado. E nessa época, como a gente não tinha o que fazer, eu era igreja e escola. Escola, igreja, casa, casa, igreja, escola, casa, igreja. E ficava nessa. E até que um certo período, papai também achou por bem botar a gente na aula da igreja, na casa. Rapaz, era tão engraçado que eu e minhas irmãs, a gente andava um bom pedaço da Praça Seca, no bairro mesmo, mas a gente a pé. No fim de semana era uma diversão. A gente ia para a casa do seu Reinaldo e ali ele deu os primeiros ensinamentos, né? Leitura, percepção, ritmo, um pequeno conhecimento. E já foi o trompete já de cara? Na bandinha da igreja eu tentei um pouquinho de caixa, mas, não era para mim aquela caixa, não. O negócio era o trompete mesmo. E até que meu pai comprou um trompete.
né? Um trompete Veril, que era o que ele podia comprar na época. E quando ele saía para trabalhar, eu, escondido, pegava. Eu contei essa historinha aqui no Misto Quente, que eu pegava escondido o trompete de papai para treinar as minhas notas. Só que a ordem era não pegar. E aí tinha um irmão, meu irmão Jonas, ele vai ver essa parada, ele vai morrer de rir. Pai, o Té pegou seu Fadó, que era o apelido do trompete, né? O Fadó do papai. Não podia pegar, porque, obviamente, que quebrou, né? Na minha mão. E aí, toda pisa e bronca de papai e tal. Mas, enfim, foi assim que foi o meu primeiro contato com a música. E dali por diante, papai, obviamente empolgado, ele apoiava a gente. Minhas irmãs estudaram clarinete também, era bonitinho, cara. Uma família lá em cima do morro, todo mundo sabia alguma coisinha, né? Ou praticava canto na igreja, nos conjuntos. E assim foi o primeiro contato, né? Deslumbrado com o trompete, porque o trompete, de fato, é um instrumento que, né? E o seu primeiro contato profissional foi na Orquestra Tupi? Sim. Lá Mas aí... teve um período que eu tive que, né? Tive aquela adolescência... Sim. Todo adolescente é revoltado com alguma coisa, então... Teve o período da adolescência, eu tive uma pausa da música e por conta dessa minha atividade, superatividade, eu desenvolvi vários ofícios para, né, manter a minha casa e tal. E aí eu trabalhei em padaria, trabalhei em oficina. Mas nessa época você tocava também, ou não? Não, Tava sem tocar, foi né? a pausa da música, lá dos 15 anos, um pouquinho. E você começou com 9, assim, mais ou menos. Comecei com 9, ia para casa do professor, tocava na igreja, tocava na bandinha da igreja, tocava nos concertos de ritual, né? Que tem um dia especial na igreja que chama o Dia da Santa Ceia. Então, é o dia da hóstia, é aquele dia Sim. tipo da hóstia, né, do padre e tal, sei lá. E aí, esse dia era especial, porque a gente tocava as melhores do coral de papai, tocava as melhores. A gente ensaiava para tocar esse dia era especial. Olha. Enfim, era muito legal. Depois desse período... aliás, tem uma foto bonita, que é um documento. Lá em casa a gente foi tocar com a bandinha da igreja lá em Tinguá, não sei se você conhece essa área. Pro interior do Rio, Sim. Um lugar que se plantava goiaba pra caramba. E aí tem uma foto bonita da gente no coretinho, a banda da igreja, a bandinha da igreja no coreto. Nessa época, papai tocava um tromboninho de pisto e eu piquititinho com... Posso te mandar depois pra você mostrar? Que é bem bonitinho. Enfim... Na adolescência eu me aparto um pouco disso, desenvolvo um monte de outros ofícios, né? Meu filho nasce aos 18 para 19 anos, eu tenho um filho abençoadíssimo, chama Mateus, maravilhoso. E aí, quando esse cara nasce, um pouquinho ali naquela fase, eu... tocando já, vou com um certo retorno, encontro um pessoal da Igreja Batista. Tem aí umas pessoas especiais, encurtando muita história. Volto a tocar o meu trompetinho na Igreja Batista e tal. E eu me deparo nesses encontros de músico para lá, músico para cá, com um outro senhor, que aí vem... O retorno para a música, que chama o seu Cesário Constâncio, que eu já contei também isso aqui. E ele, de fato, me vê todo queimado de solda e daqueles trabalhos forçadíssimos e tal. Eu falei, cara, por que você não vai viver de música? Eu estou te ensinando aqui, né? Vou te ensinar, estou te ensinando letras. Pô, vamos mudar isso, né? E... enfim, tocando nessas orquestras que ele arregimentava e tal, surge um outro senhor, né, me vendo também todo queimado, tocando no domingo e tal, com as unhas todas sujinhas, seu Jael. Fala, cara, te interessa, eu vou sair
de um trabalho que eu faço. Eu queria te indicar. Olha que bênção, cara, que bênção. Eu queria te indicar para esse trabalho. Eu vejo você chegar aqui todo queimado, todo... Fica aquilo, tadinho. Ele se apiedou de mim com muito amor e carinho. Ele me indicou, cara. E aí, lá para os 21 anos, me pinta um trabalho profissional bacana. Aliás, voltando um pouquinho, tem o primeiro baile, né? Que foi com o seu Constâncio. O seu Constâncio, ele tinha uma banda que chamava Idade Média e pintou um trabalhinho. A gente se organizou com o Eliseu, um outro amigo, pastor, né? Se organizou, vamos fazer. E esse primeiro... Mas não era baile religioso, ou era... Não, baile de música de dança de salão, com todo tipo de música. Samba, sim, Era samba. samba canção, foxtrot, swing, jazz, o que seria samba fox? rápido. Foxtrot? Fox o que chamava fox é é um swing lento, né? O swing médio. Né? Tinha isso e tinha o New York, bicho, tinha de tudo, samba canção, tinha tudo. Maneiro. E era um banda orquestra, zona? Nesse primeiro trabalho era... E onde foi o baile? Desculpa, Ari. Rapaz, eu não lembro agora. Foi uma festa que a gente foi contratado, que agora eu não lembro qual foi exatamente o lugar. Mas a gente tinha sido contratado para tocar. E aí foi aquele cata, né? E esse cata-cata, como a gente estudava com o seu Constâncio, foi o seu Macaé. E teve um trompetista maravilhoso que tinha nesse primeiro trabalho, que chama Newton Rodrigues. Não podemos esquecer desse cara. Ele era um grande solista, um músico de primeiríssima, sabe, do time dos maiores. Enfim, teve esse primeiro baile, fizemos, e continuou aquela coisa da igreja e tal, fica ali. De repente, o seu Jardiel nos encontra e me oferece, né? Esse trabalho que é a Orquestra Tupi, né? Que foi uma maravilha. Aí já sim, 4 trompetes, né? 4 trombones. Maneiro. Acho que eram 3 trompetes. 3 trompetes, 4 trombones. E essa banda, ela rodava, essa Orquestra Tupi, não sei se existe ainda, deve existir. Mas ela rodava, fazia muito São Paulo. Aí começa, né? Aquele moleque que só sabia o que era do bairro, o endereço de casa para o trabalho. Começa a pegar uma busanguinha com a banda, vai para São Paulo, fica uma semaninha fazendo baile. Pô, mudou minha vida, cara. E desde então até hoje, eu acho que a gente vem construindo a nossa vida em torno disso, né? Com a arte, com o trabalho da arte, desempenhando esse ofício maravilhoso. É uma missão, né? Sim. Que a gente encara, mas feliz. E você, nessa época que você estava... Dessa transição que você foi da Orquestra Tupi, da igreja para a Orquestra Tupi, nessa época você era muito ligado à religião ou você já... Tipo, ouvia outras coisas, tinha outros interesses? Bom, musicalmente, sim. Existia uma questão, uma coisa antiga, boba, que era uma certa reserva religiosa, né? Se você era um músico que tocava em algum tipo de organização na igreja, não era muito bem visto pelos religiosos que você saísse daquela comunidade e fosse tocar samba, por exemplo. E fosse tocar uma música para Exu, um afro-samba, umas coisas que não tem muito que ver, sabe? A gente só entende essas coisas depois que a gente fica a gente vive um pouco mais, né? Sim. Que aí você tem um pouco mais de discernimento e diz, não, é isso eu quero, isso eu não quero. Já nessa época, o seu Constâncio, ele fazia já um movimento muito bonito pelas igrejas, né? Que ele formava músicos. Então, todo lugar, poxa, tinham várias igrejas grandes, igrejas, né, de grande porte, as igrejonas. Eu não queria citar o nome das igrejas, que também, né?
tem várias. Mas numas dessas, cara, o nível era profissional. Os músicos que tocavam ali eram todos profissionais, militares, ou de orquestra do Teatro Municipal, assim como o seu Gessé Sadoc e o Sadoc Filho, maravilhosos. Então, já existia nessa época uma coisa de trazer o músico, desvencilhar essa coisa do evangélico, não poder tocar aqui ou ali. Só que no meu início de conversa com a música não era bem assim. Aí, seu Constâncio, com esse chamado, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava, você vai brilhar onde você estiver, cara, não importa se você está no ambiente do baile, se você está no culto evangélico desempenhando sua função, se você está... Não, você é um músico, você tem um compromisso com a sua música, com o seu instrumento, e não tem nada melhor se agradar, vamos lá, Papai do Céu, o Deus cristão, do que você tocar direito, onde você estiver. E aí a gente entende que não é uma besteira esse negócio. O músico tem que tocar bem. E eu acho que o Papai do Céu fica feliz quando a gente toca o nosso negócio direito, bem. E paz e luz você tem em qualquer lugar, né? No centro espírita, na igreja lá do budista, na igreja. Não importa. Luz, o ser de luz é ser de luz em qualquer lugar, não é verdade? Sim, total. E mais ainda, eu acho que isso eu posso dizer. Nós, me insiro nessa comunidade por criação e por orientação, nós da comunidade cristã deveríamos nos atentar, porque tem muito material que a gente não conhece dos nossos irmãos, não é verdade? Sim. Material musical, material dos mitos, a gente precisa conhecer, nós somos brasileiros. Sim. Como eu, obviamente, tive um período muito ignorante. Hoje, depois de tanto rodar por aí, eu tenho os meus companheiros de música do meu trabalho autoral, são todos do terreiro. Sim. Olha que maravilha. Eu consigo... A mistura das culturas, né? É isso que é o... Cara, é lindo. A gente tem muito assunto, cara, para desenvolver. Não tem, o cara que quer conhecer assunto escolas da África, diferentes, né? Tudo. E eu acho que tem que ter essa troca. Tem. Se você quer conhecer o ritmo, você conhecer uma música mântrica, você tem que conhecer a música da África. Qual é o lugar mais perto da África que a gente conhece? Vai na Bahia, cara. Você precisa ir lá na África, não? Aqui a Bahia tá tudo ali. E qual foi seu primeiro contato que você teve também com... Bom, com o pessoal, com esse pessoal? Não, com esse pessoal, mas você foi da igreja e tal, mas você chegou... Qual foi seu primeiro contato que você teve também com a galera do terreiro? A galera do Sim, samba. do samba, de outros mundos também. Beleza, você viu o baile, né? Sim, você tudo, rodou. na verdade, tudo começa aí. Sim. Tudo começa aí. No baile, né? Porque é todo tipo de música você toca num baile de dança de salão. Sim. Todos os estilos. Sim. A música de médio andamento, a música de lento andamento, a música de rápido andamento. Da Europa, África, da Europa, né? Tudo. Você faz de tudo. E isso é legal. Rapaz, eu acho que a gente tem menos hoje. Sim. Por várias questões. Sim. Questões econômicas, questões de segurança, questão da lei seca. Aí a gente vai entrando em vários, né? Questão de administração da cultura. Mas eu acho que ainda tem algumas bandas pequenas, algumas ainda atuam do baile. É uma super escola. Você quer aprender a tocar direitinho? Se você tiver uma possibilidade, tiver oportunidade, cara, essa do baile. Você vai... todos os músicos que atuaram nesse ambiente, atuam, vão comprovar o que eu estou te dizendo.
Você é um ótimo lugar para você praticar e desenvolver a sua música. E É o o baile. lance do improviso também, né? De você Sim, tocar várias coisas diferentes e várias você ter coisas, que tem que tá, agir, tem que decorar, ouvir o outro, aí vem percepção, prática de conjunto. Aí, sabe, a coisa de desenvolver, se você tem uma aptidão também, uma coisa de... Você gosta de solos, então você tem também a oportunidade de desenvolver como solista, como um intérprete, né, da coisa. Eu acho maravilhoso. Ari, eu vou fazer uma pergunta. Você, como instrumentista, você começou tocando para o público e tudo mais. Quando você teve uma primeira experiência num estúdio de gravação, você sentiu uma diferença? Tipo, opa, caraca, esse é meu som? Não, eu tenho que estudar mais isso aqui, caramba. É diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Seu primeiro contato com gravação e também, se você puder falar também a diferença, né, para o leigo, como que é um músico de gig, de tocar, beleza, que a orquestra é mais desenvolvida, mas você tocar para pessoas, né, e você tocar numa gravação que vai ficar uma eternidade, né, vai ficar para sempre. Sim, tem a coisa do registro, né? Quando você vai fazer uma gravação, você tem que ter a ciência de que aquilo ali vai ficar para sempre. É exatamente o que você falou. É um registro. O clima é diferente, exceto nas questões como as gravações de jazz das antigas, né? Das melhores sessões são sessões orgânicas, todo mundo tocando e valendo. A gente sabe que no estúdio tem várias sessões, às vezes o cara grava a base separada da orquestra, né? Você sabe disso, a gente é muito seccionado, vamos dizer assim. Cada sessão tem que funcionar ali direitinho para outra sessão também entrar e fazer. É mais difícil fazer essa gravação, que ainda tem. Não vou dizer que, né, as grandes produções ainda tem esse tipo de gravação. Gravação de orquestra. Mas o grande lance é o seguinte: obviamente, o baile te dá uma super prática da música, do seu instrumento e tal. Quando você entra no estúdio, você requer a própria função requer um pouco mais de polidez. Na verdade, eu senti, sim. Por quê? As referências sonoras, você já escuta um fonezinho, você tem que tocar, né, de uma certa maneira. É uma postura no estúdio e outra não muito diferente, porque a responsabilidade com a música é a mesma, tanto ao vivo quanto no registro. Mas o ambiente é diferente, né? O ambiente é diferente, o propósito é diferente, o propósito de registro. E no baile é o propósito do agora ali, né? A performance, né? Que não necessariamente vai ficar como registro eterno, só na mente das pessoas. Quanto melhor você, né, performar, obviamente, mais impacto você vai... Você já teve milhares de gravações, né, para vários artistas e também tem seu trabalho próprio. Mas você lembra a sua primeira gravação que você fez? Cara, eu lembro da primeira experiência ruim. O meu primeiro trauma de trompetista. E aí vem também uma série são aqueles pequenos ensinamentos. Lógico que a gente vai eu tocava na época que eu comecei a tocar mesmo profissionalmente, a coisa vai desenvolvendo. Naquela época era muito boca a boca. Indica o menino. Não, chama o menino, que ele veio aqui, tocou direitinho, pô. Sabe, tinha uma movimentação musical muito grande aqui no Rio de Janeiro. De baile ou de formações camerísticas ou jazzísticas, ou, sabe, o boteco ali, o baile ali, o jazz ali eu toquei numa formação muito legal da Amy Duncan e os Brass Tracks, que é muito maneiro, uma banda de sopros com piano e percussão. Tinha muita coisa para fazer. E tinha o carnaval. E tinha, sabe, esses trabalhos que a gente se dá uma cansada, né? Machuca um pouquinho, você tem que estar um pouco mais preparado. E eu nem sou aquele cara do bico de ferro que suporta tudo. Nessa época eu tinha que fazer tudo que pintava. E de tanto tocar, abriu um buraquinho
aqui assim do bocal, do apoio do bocal, me machucou. Uma prática que machucou. E no dia seguinte pintou uma gravaçãozinha no estúdiozinho na Barra da Tijuca. Olha! E ao invés de o Arimateia mandar o sub, que você pode ligar, pô, cara, eu tô machucado, como é que vai fazer? Vou chamar outro. Eu não fiz isso, eu achei que, não, essa eu não vou ganhar um dinheiro, e pai, porra, vambora. Chegou lá. Não deu em nada. Rapaz, mas eu tentava e a nota não saía. E, né, e assim, como machucado, não saía mesmo, né? Saía uma ou outra e a próxima já não saía. Aí que vem o preparo. Quando você chega num estúdio, você não pode estar dessa forma, pode estar machucado. Você tem que estar na posição de concerto, pronto. É o que tem, aí você vê, né? Está pronto para o que tem proposto no estúdio. Sim. Que nem sempre, hoje talvez, mas geralmente não tem. Você chama, vem gravar um trompete aqui. Você nunca ouviu a música, você tem que estar preparado para tocar o que tiver. Sim. Né? E se é um solo, se preparado para fazer o seu solo. É um trabalho, por isso que tinha os times, né? Tem vários times, por convivência, os naipeiros, né? Eles vão criando laços, né? Criando laços de rotina de trabalho. Porque, então, se você está com aqui, tem o fulano e ciclano, ele, trompete, trombone e sax. Eles já tocam junto há tanto tempo, então, pô, olha só, chamou o Arimateia, mas vem cá, quem são os meninos que tocam com você de repente, né? Entendeu? Sim. Porque rola uma como é que eu vou dizer, uma questão de linguagem, né? Um entendimento, né? Um entrosamento de convivência musical. Não quer dizer que um seja melhor ou pior, não. Mas convivência facilita... Entende a ideia do outro, não. Facilita na hora do estúdio, facilita muito a convivência musical. Interessante. Isso também é plantado, né? Como é que você vai ter convivência se você realmente não se encontra? Tem que se encontrar. Sim, que nem aquela gravação musical que a gente fez do Kenny, aquele artista, que foi você e o Gilmar, já tem uma intimidade. Entendeu? Uma intimidade. Aí tinha o Michel, que já não conhecia ele, mas já tinha feito trabalhos antes, mas... Aí a gente conversa ali e chega num entendimento rápido, porque tem uma questão de conhecer o amigo e combinar certas coisas, porque é uma linguagem combinada. Nem sempre é a mesma coisa. Para o naipe aqui, eu penso diferente. E você falou uma coisa interessante também, do instrumentista também saber seu momento de falar assim, caraca, não dá. Não dá. Eu tô com a boca rasgada, tô com a mão machucada. Estúdio. E também, talvez o instrumentista também ter alguém para indicar também, às vezes é bom, né? Porque... Aí vem a convivência. O cara, vou chamar o Dioguinho. O Dioguinho Gomes, meu irmão, ele tá sempre tocando com o Marlonzinho, né? Marlon Sete querido, meu amigo. Por sorte, eu sou amigo de todos eles, com o nosso Continentino. Então, quando você escuta, eles tocam no naipe do Gil, nosso querido Gil, aí você escuta aquilo aí e você fala assim, caramba, eu quero isso aí no meu trabalho. Então, Dioguinho, tudo bem? Então tá, preciso de um naipe aqui, um trompete, e eu queria um naipe. Então, você pode... Poxa, eu tenho tanto aqui para você produzir a faixa, tenho tanto aqui por músico, e aí, o que você acha? Tudo bem? Entramos no combinado? Beleza. Mas, cara, eu não tenho o resto do naipe. Você pode chamar? Eu queria aquele naipe lá de vocês, aquela rapaziada. Rola isso, né? E é maneiro, porque aí tem um selo, né? Uma personalidade. Eu quero o Gessezinho. O Gessezinho tem também o outro amigo que toca com ele, o Marcelo Martins. Porra, já é Epa! Porra, beleza. Entendeu? A convivência musical é muito importante para o trabalho de estúdio, né? Total. Obviamente, tecnicamente, tem que estar... Sim. Tem que estar em dia. O máximo. Tanto é que os músicos de estúdio geralmente são até um pouco mais precisos, né? Os caras com o costume de estúdio, eles têm uma precisão. São os músicos de orquestra. Antigamente eles chamavam os músicos de orquestra por conta disso, da precisão.
né? Os caras... Que não podia errar, né? Porque Errar, dá um caríssimo, prejuízo, porra. Hoje não, ainda tem isso, né? A tecnologia ajuda a gente. Se errou, vamos refazer, não tem problema. Vamos refazer, vamos consertar. É mais rápido e menos né? Caro, né? O Mas, Ari, tô com uma lista aqui de vários nomes aqui que você fez participações. Sim. E toda vez que eu entrevisto aqui um artista, né? Que já tem um reconhecimento, eu percebo que sempre ele tem uma experiência com um grande nome e acaba virando uma escada. Um indica para outro, que indica para outro, que indica para outro, e aí quando vai ver já fez som com uma galera, né? Isso. Quem foi o primeiro artista assim que você trabalhou junto e você teve a honra de trabalhar com ele e acabou depois, enfim, nomes como João Donato, enfim, João Bosco, tem, enfim, vários nomes aqui. Como você entrou nesse meio, assim, dessa galera? É muito engraçado. A gente, como eu te falei, né? Aquele negócio do boca a boca, a indicação do amigo que vai indicando e toca aqui, toca ali. Agora eu vou lembrar aqui, porque eu tô foi o... Caramba, você vai ter que fazer uma edição ali depois, que eu tô tentando lembrar, que é o filho da Dalva de Oliveira, foi o primeiro artista mesmo. Que eu esqueci o nome dele, cara. Tem o Peri Ribeiro. Peri Ribeiro. Falou tudo. Daqui, Peri Ribeiro. Tu viu? Mas tá aqui escrito também, Peri Ribeiro, Celso Fonseca, João Donato, JT Meirelles. Paulo Moura, enfim, muitos nomes. Todos, por incrível que pareça, tudo isso que aconteceu foi um processo parecido. Que aí você toca com um aqui, e aí eu não lembro daquele menino. Tá. Mas também tem uma questão também que é muito importante, que é a indicação, né? Eu tive pelo menos alguns 4 ou 5 amigos, né, que de fato gostavam do meu trabalho e incentivavam isso, né? Sim. Um deles é o Altair Martins, que por conta da essa rotina da gente se encontrar, uma vez ele também tocava ele era o maior trompetista desse país para mim, o senhor Altair Martins. E ele gostava do meu som, aquela coisa da igreja, ele se encontrava muito da igreja, e uma vez ele me indicou para ir... Será que eu estou fugindo do assunto? Mas me indicou para... Foi mal. Ele me indicou para estudar, me chamou para praticar a Big Band na UFR Jazz, que era uma orquestra, uma Big Band da faculdade. Dali, muita coisa mudou, né? Porque aí um vai falando para outro vai falando para o outro vai falando para o outro. Fui fazer o primeiro sub do João Donato, que foi no Teatro Rival, foi o Gessé, por exemplo, que não pôde fazer. E ele, por conta de saber que eu andava fazendo as coisas por aí, também no Duncan, foi o Gessé que me indicou, o Gessé Sadoc, grandiosíssimo trompetista do país, né? E as coisas foram acontecendo dessa forma. No caso do Peri Ribeiro, foi o primeiro cara que eu... Por conta de também um amigo que a gente se encontrou, que era o Fernando Merlino. Sim. Entendeu? O Fernando Merlino o pai, era um pianista maravilhoso, que a gente se encontrou também na UFR Jazz. Que esse menino, poxa, chamar ele. Sabe, o JT Meirelles também foi uma questão que o Vander toca lá, eu tocava, ele sempre foi o músico do JT Meirelles, o trompetista, Vanderlino. Outro excelente, é só excelentes, cara, né? O Rio de Janeiro, graças a Deus. Só música. E também, o Vander não pôde, aí chama... tem um garoto aí, vai lá fazer. Eu fui ensaiar e fui fazer com o JT Meirelles. E assim as coisas foram acontecendo. Agora, eu não tinha a escola, né? A minha escola era prática, era ouvir o que o seu Constâncio me ensinava,
né? A prática do dia a dia, tinha tanta coisa para fazer que todo dia tu era obrigado a evoluir um pouquinho Sim. mais. Ali é mais difícil, pô, amanhã eu chego, vou chegar, vai, e por aí foi, cara. Foda. Assim, eu tive uma sorte danada a partir disso, né? Essa é a escola da vida, né? Escola É, de tocar, de, e aprender no conhecendo dia a trabalhos dia. diferentes, que a gente falou também. Coisas completamente diferentes. Aí chega na faculdade, quando até um período que eu fiz o vestibular, fui praticar na faculdade, era uma coisa engraçada. Qual faculdade que tu fez? A UFRJ, né? Maneiro. A música da UFRJ. Aí você ainda está incompleto, estou quase resolvendo. Não Isso aí. podemos dizer que está incompleto, está incompleto, tem que resolver. Mas era muito engraçado nas práticas porque tinha uma coisa do tipo de swing, né? Sim. Na música europeia é uma outra coisa, não é? E eu tocava aquelas escalas que não deveriam ter. O Dioguinho me zoava muito. Eu falava, não, pô, tira o swing agora, tira o swing dessa frase aí, que é o tan 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 tan, o tan 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 tan. Não! Tira isso! É muito engraçado. Então, assim, era o dia a dia a gente evoluindo musicalmente, por conta também de com quem a gente andava, né? Não, isso é incrível. E é a escola da vida, como a gente estava falando agora também. Você conhecendo pessoas e trabalhos diferentes. E também Sim. aquilo que você disse também do instrumentista, você fazer amigos e os seus amigos te indicarem também. E conhecer, não, o som dele é bom, ele vai chegar junto, ele vai fazer. Né? Sim, a gente dependia e depende muito disso, né, na profissão. E aí você A já tinha feito. indicação. Você fez gravações também, além de tocar com esses artistas, vocês também fez. Com o João Donato eu fiz alguns discos. Com o Emílio Santiago, eu fiz o Só Danço Samba ao vivo, né? Porque foi o Maneiro. último trabalho que ele fez, né? Antes de fazer a passagem. Então, os que eu mais gravei... Com a Leli Andrade, tem disco com a Irado. Leli Andrade, algumas gravações, o disco de bolero, com produção do Fernando Merlino. Um pouco atrás tem o disco da UFRJ Ensemble, Paisagens Brasileiras, uma coisa linda. Tem um artista que eu preciso falar muito, que assim que... Né, esse processo todo de indicações, a gente vai andando, toquei com todo o pessoal da Bossa Nova. Tem um disquinho em homenagem ao Menescal. Eu queria chegar nisso aí. Época, né? Então vamos lá por ordem, né? Vamos por ordem. Primeiro veio o Peri Ribeiro, depois das bandas de baile, a Orquestra Tupi, teve a Rio Jazz Orquestra, né? Teve uma banda de baile que eu toquei que era muito engraçada, chamava Brasil Show, que, pô, todo mundo conhecia, o baile swingadíssimo. Aí, Rio Jazz Orquestra, aí pá, Peri. Um belo de um dia, o nosso querido Gessé precisa de um substituto no João Donato. Foi aí que começa a história de João Donato, né? Que aí o Gessé fica muito ocupado e a gente vai trocando ali. E acabou que eu segui no trabalho. E aí, com essa coisa do Fernando Merlino, arregimentando as coisas, pintou a Leni Andrade, né? O Emílio, assim, por ordem. Depois Emílio, Leni, ficou todo o pessoal da Bossa Nova, aquela turnê que teve pro Itaú, que eram 50 anos de Bossa Nova. Aí eu conheci todo mundo. Foi aí quando você fez o trabalho com o João Bosco também? O João Bosco, no João Bosco eu fiz um trabalho com ele que foi interessantíssimo. Acho que não sei se foi em Minas Gerais, mas foi uma coisa que um baterista, Jimmy Dukovski, produziu. E aí tinha Rafael Rocha do naipe, tinha o nosso amigo de Brasília, que a Luana vai me dizer. O amigo de Brasília, saxofonista.
Ai, meu Deus do céu, eu não posso esquecer o nome dele. Enfim, foi uma formação que não era a formação fixa dele, era uma formação diferente. Uma experiência maravilhosa. A gente ensaiou, fez aquelas coisas. O baixista não era o Guto, era o Leskovitz. O João Bosco era o intérprete, compositor? Não, era o trabalho do João Bosco e mais algumas coisas com arranjos. Tanto daquele nosso grande guitarrista que também fez a passagem. Não, o outro, aquele lourinho. Ah, meu Deus, começou a dar defeito. Ai, fica tranquilo. Enfim, eu vou lembrar das coisas. Você vai lembrar, mas aí você chegou a conhecer o Menescal nesse meio do caminho? O Menescal estava nessa turnê Do Itaú. Do Itaú também, né? E como foi essa turnê? Foi uma coisa maravilhosa. Era o Brasil inteiro. Tinha a Fernanda Takai, tinha o João Donato, tinha a Joyce... Cara, uma galera. O Emílio não participou dessa turnê, eu acho que só em alguma outra coisa, mas tinha a Leni e tinha mais alguém aí. Paulo Moura, não, né? Não, o Paulo Moura, ele também por indicação, um belo de um dia ele me viu tocando, gostou, chama aquele garoto para fazer. Foi aí que eu achei que, né? Foi a primeira vez que eu achei, virou. Agora! Porque, né? Mas acabou durando pouquinho, porque ele já estava dodói quando a gente se encontrou. Foi uma escola maravilhosa. Pô, foi no Tom Pei também com o Márcio Bahia, que era o conjunto era Márcio Bahia na batera, Sérgio Barroso no contrabaixo, o Cliff Corman, grande pianista, professor da Unirio, Daniel Santiago, olha que diferentão. Era guitarra, clarineta, trompete, baixo, piano e batera. Aí começou aquela coisa do Sesc. Enfim, quando eu achei que... Aí ele fez a passagem. Eu falei, ai, meu Deus. Mas aí veio o Emílio, aí vieram as outras coisas, que eu fiquei tão feliz de participar, cara. Eu me senti um sortudo, sabe? Um afortunado. Porque tudo isso veio à base de tanto e a amor, Leni, eu vi carinho. aqui que você fez um show, participação no jazz, lá em um festival de jazz, lá na França. Marciac, 2001. Marciac, isso. Foi uma legal. Coisa maravilhosa. E grupo Leni Andrade e Grupo Baião, né, de 5. Meu Baião de 5. O Baião de 5 foi a banda que acompanhou por um período relativamente longo. Sim. Né? Ou, pelo menos até o finalzinho, quando ela já ficou dodóizinha. Sim. E foi uma experiência que surgiu a partir dos 50 anos de Bossa Nova. Aquela mesma banda que estava ali atuando, aí que o Fernando já tocava com ela, né? Na formação menor dela, então levou a gente para tocar virou o Baião de 5. Que até nesse show de Marciac a gente abre o show dela, a gente abre de instrumental o show da Leni que a gente toca. E é maravilhoso, foi uma viagem. Irado. Onde eu encontrei meus ídolos assim tão perto. O Gessé também estava nessa. Irado. A gente assistiu o Wynton Marsalis pertinho. Tinha o Roy Hargrove aqui também, no mesmo ônibus. Caralho, foi um choque pra mim. Né, que eu nunca tinha saído do país. Então, aquilo tudo era um sonho, né? E antes de entrar no teu trabalho aqui, discografia e tal, queria que você falasse, para continuar nesse músicos que você acompanhou, tocou, hoje você toca com Falcão já há um tempão, né? Quanto tempo você já toca com Falcão? Eu toco desde 2019. Caraca, um tempão já. Estamos nessa. E é um trabalho bem legal, as pessoas se entendem, tudo e qual foi bacana. o contato, assim, como foi isso? Isso se deu porque, em um período da vida, eu toquei reggae, né? Lá no iniciozinho, tinha uma bandinha de reggae, onde a gente... E o Rasta, Evangelic Rasta? Não, era o Monte Zion, o nome era meio assim. Tem uma galera que conhece o Monte Zion. Tô ligado. Irado. Era muito legal.
com o Felipe lá. E lá tinha o Rodrigo Munhoz também, meu irmão, que a gente é compadre. E a gente se encontrou com o Ferinha, que é um super cara, um pianista, num show que foi um cata, assim, sabe, aqui na... Eu tenho que lembrar qual é o mote, mas foi uma formação de reggae que a gente se encontrou ali, então fomos eu e Munhoz, que era o naipe de Mount Zion, para tocar com a banda. Foi ali para uma homenagem. Tinha um cantor famoso que a gente foi fazer lá, só que eu não tô lembrando o nome do cara, só. Mas era bonzão. E aí eu encontrei Ferinha naquela época, lá atrás, nem lembro. Quando, agora, nesse período, né, agora, muito tempo depois, a gente teve alguns episódios juntos, muito tempo depois ele precisou de um trompetista, Ferinha me indicou, eu fui parar no rock and roll, olha só. Ele falou, mais uma indicação de amigo, né? De experiências assim. E é o trabalho diferentão, né? Porque eu tô sempre ligado ao jazz, ao samba jazz, né? Às big bands, e de repente eu vou tocar um naipe rock and roll, reggae, power, que é muito bom. É bem divertido, a gente viaja bastante, né? Maneiro. Tem sido legal a experiência, a gente constrói coisas, no trabalho novo dele ele conta com a gente em alguns arranjos, tanto da gente, digo, da minha pessoa, quanto da pessoa do Vinícius, que é o nosso trombonista, grande trombonista, do nosso amigo Davi, né, que é um grande saxofonista. É um trio? É um trio de Maneiro. metais lá, saxofone, tenor, trombone e trompete. Maneiro. É uma experiência diferente, né? Vamos tocar rock and roll. E a gente toca lá com o swing também do samba. E foi o que você falou, mistura, né? Misturando tudo, vai trazendo, reggae com samba, vai ficando com mais jazz, potente ainda como tudo. instrumentista, né? Isso é uma coisa que eu tenho reparado, os grandes instrumentistas, eles não tocam um estilo, eles tocam vários estilos, eles são estudiosos, eles gostam de conhecer, Sim, conhecer sons, são curiosos. Exatamente, tecnologia, alguns... Isso é uma coisa que eu posso falar para quem quer ser instrumentista, é isso, é você sempre querer conhecer novos sons, ter curiosidade, estudar o instrumento. Não larga o instrumento, porque se você largar ele te larga também. Te larga, e é difícil, porque aí você tem que retomar... A gente vive isso quase sempre. Né? Sempre se machuca um pouquinho, tem que vamos pra técnica, vamos lá. Tem que cuidar. Ari, agora voltar àquele assunto dos teus discos, da tua discografia, das suas gravações. O seu primeiro trabalho, que foi o The Music of Roberto Menescal. Você tinha conhecido ele lá no Itaú, então? Nessa turnê a gente passou a se frequentar, né? E o Fernando Merlindo, ele fazia gravações num estúdio que chamava Albatroz, não sei se ainda funciona, mas era o estúdio onde eles faziam as produções de Menescal e de outras pessoas lá. Tinha um senhor que chama Raimundo Bittencourt, que também produzia altos sons lá, um cara com a cabeça de harmonia. Tanto é que se você escutar o disco, você vai ver que a harmonia é um assunto interessantíssimo sobre esse disco. Tanto a harmonização de instrumentos de base, quanto a harmonização dos sopros da orquestra, né? Do acompanhamento. Então, é uma coisa interessante. E aí, com essa... É sempre a indicação, né? Amigo, eu passei a fazer gravações nesse estúdio para as produções, algumas de Menescal, mas algumas de Menescal e muito mais de Raimundo Bittencourt, que ele fazia várias altíssimas produções lá. Conforme a nossa convivência foi, né, ele sabendo o trabalho que eu fazia e tal, ele me convidou a fazer parte de... você não quer fazer um disco? Vamos fazer, eu tô com a ideia aqui. E, de fato, desenvolveu a ideia. Então, eu gravei todos os trompetes de solo, e veio um outro amigo, gravou todos os trombones, e outro amigo gravou os saxofones, o naipe e tal. E aí foi se construindo o disco. E eu acho um disco bem bonito. Aliás,
tem participações Eu especialíssimas. vi aqui, tem Leni Andrade, Emílio Santiago. Por conta dessa fase que eu tocava com os dois. Nessa época eu tocava com os dois, com o Emílio e com o Leni. Então era um negócio ajustar as agendas. E dava relativamente certo. Era muito legal. Era show bom todo dia. Eu saía para um lado, era pá, Leni. Outro lado, porra, Emílio. Outro lado, João. Ai, meu Deus, João Donato. Porra, né? Era uma maravilha. E aí com Silvio Fraga também, em grupo. Vem essa Aí- história aí. É uma história das mais lindas. Isso eu posso te afirmar. Para mim, né? Então, eu acho que a minha historinha eu me emociono muito porque ela é lotada de ciclos Sim. e de pessoas especiais. Em cada ciclo desse tem pessoas específicas, né? No primeiro ali a gente fala sobre o seu Reinaldo. Sim. Na segunda parte a gente começa a falar sobre o seu Constante. Aí já ali mais pertinho a gente fala sobre o seu Israel. Depois um pouquinho mais o seu Altair Martins, né? Aí um pouquinho mais vem o seu Fernando Berlino, que Verdade. né, abre todo um portal de possibilidades musicais e artísticas, cara. É uma retrospectiva bem interessante, né? Porque a gente não imagina. Eu não imaginava aquele moleque lá da comunidade com a mentezinha. Isso não é comum, tá? Pra gente que nasceu na comunidade, isso tem que se desenvolver e sair pro mundo. Não estou também dizendo aqui que a minha história é mais especial ou menos especial que a de ninguém, mas eu acho, no mínimo, interessante, né? No mínimo interessante, é bom se observar. Quando o nosso grandiosíssimo Emílio Santiago faz a passagem dele, né? E era o artista, então, até então, que eu fazia fixo, né? Aquele trabalho onde você não manda o sub, né? Que, de fato, ele tinha uma agenda que supria todas as minhas necessidades e mais um pouco, né? E artisticamente, financeiramente, não é que fosse, eu sou bilionário, não, era um trabalho que nos era confortável e dava para a gente desenvolver outros trabalhos também, além, tanto é que eu fazia lá e com a Leni Andrade, tudo junto, uma maravilha. Assim que ele faz a passagem, teve aquele período triste, eu fiquei meio desnorteado, e agora, né? Mais um Titã que se vai, ele foi meio que rápido, né? Teve um problema que não pintava, de repente, Sim. aquelas coisas que a gente não sabe explicar. Fiquei meio ali, meio perdidão. Tive um momento de separação também, toda uma questão ali, aquela fase louca, né? Uma nuvem e tal. E eu tocava nessa época também com um grande amigo que chama Mac William Caetano, Sei quem é. o grande monge, baterista, nosso amigo queridíssimo, que conhece a minha senhora desde da sua tenra idade, né? Desde garotinha, o papai de Luana, eles eram amigos. Então, a gente se encontrou na banda Vitória Régia, né? Que é mal barato, né? Vitória Régia era óbvio, Banda do fui Tim Maia. tocar a banda do Tim Maia, mas depois que ele fez a passagem. E aí, Mac William, ele é um baterista, ele é diferentão, né? Ele tocava aquilo já... Os músicos, a gente se atrai pela música, né? O tipo de música, pô, caramba, eu quero saber que instrumento é esse, que timbre, pele, pô, medida, esse prato, que a gente já se impressionava com a sonoridade um do outro, a gente gostava das nossas ideias. E Maquiuri trabalhava também já há algum tempo, com um jovem senhor compositor que chama Silvio Fraga, sabe? E Silvio Fraga é um músico natural, assim, um compositor da essência, um poeta, um visionário na questão das artes, né?
E ele gostou do meu som. Ele falou, cara, eu queria te chamar para fazer uma gravação com um amigo meu, que, pô, a gente tá desenvolvendo um trabalho lá diferentão, mas, porra, vamos lá. Vamos, cara, vamos, pô, obrigado, vamos lá. E eu, fase daquela, jovem, doido, solto por aí. Chego lá na gravação e, de fato, rolou também uma aproximação, uma compatibilidade de vibrações, né? Artísticas e, sei lá, de outro mundo. A gente se encontrou, eu e Silvio Fraga, a gente se encontrou através de Mike William, que, a partir dessas gravações, me chamou a frequentar as oficinas deles, que era uma oficina de... Ele era, obviamente, o centro, né? A coluna do trabalho, mas existia uma oficina de produção coletiva, uma música coletiva, a partir das ideias de Silvio Fraga. Cara, isso virou uma história linda, porque Silvio, ele é um cara iluminado, ele é curioso, ele é hiperativo, ele é altamente, sabe? E a obra dele foi se estabelecendo dessa forma, unindo a poesia às composições de melodia no acompanhamento dele de violão, que é uma coisa que me impressiona até hoje. Foram 4 álbuns, né? Rosto, em 2013, Cigarra no Trovão, 2015... Canção de Cabra. Canção da Cabra. Da Cabra. Que é um... Canção da Cabra 2019. Graça, que, aliás, eu acho que é o Canção da Cabra que tem o Letieres, não é? Como arranjador. Nossa, olha só, olha onde eu fui parar, onde é que eu fui. E roubá-lo nenhum. Roubá-lo nenhum. 2022. Isso aí, cara. E nesse período que veio o Brechó das Almas, né? Brejo das Almas, desculpa. Brejo das Almas. O que aconteceu? Nós desenvolvemos Isso tudo pela selo Rocinante. Isso. A Rocinante vem depois. Porque nesse início a Rocinante ainda não existia. Né? Entendi. A Rocinante ainda não existia. E aí as formações foram mudando. Você vê que em cada disco você vê a participação de músicos diferentes, né? Arranjadores, formações diversas, instrumentais. Cara, isso foi uma experiência... período longo, né? Até, né? Foi uma experiência tão maravilhosa que marcou a minha vida de um jeito tão gostoso e tão maravilhoso quanto todas as... são ciclos, né? Esses outros ciclos que eu venho te apresentando. E aí... Obviamente, isso a gente vai criando identidade e vínculos artísticos, né? Com essa convivência toda. A formação mudando. Chegou a formação que é hoje. Né? Reduziu até chegar a essa formação que é hoje, que é uma formação de percussão, que é o Luizinho do Gege, maravilhoso, organzão, baiano, e Marcelo Galter, que é um super pianista que tocava com o Letieres Leite no seu quinteto. É maravilhoso, coisa. Conheci Letieres Leite, cara. Esse é um louco, gênio louco, maravilhoso, que traz de maneira... tanto literária, né, questão de trazer literatura para a gente sobre o assunto, quanto na oralidade. Ele tinha um método de ensino, um cara culto, formado em Viena, né, todo cheio de dotes, né, muito material. E ele chega para o cara passando isso para a gente como se estivesse numa conversa de boteco. Assim, bem, muito legal. Fez aulas conosco, escreveu os arranjos baseados no que a gente construiu, né? A gente, durante um processo,
A gente construía a base da música, a espinha da música, e vem Letieres e a sua turma com aquelas coisas maravilhosas, Big Band. Você depois vale a pena a escuta, se reservar um tempo. Eu tenho LP, inclusive, eu tô esperando a sua assinatura. Olha! E aí, conforme... terás. Ou terá. E aí, Silvio tem essa maravilhosa ideia. A gente já tinha uma ideia de produzir um disco nosso, com os nossos assuntos, né? José Arimateia, além... Depois do Menescal, do The Best, né? Off Menescal, Mas a gente vinha pensando já diferente. Que não fosse uma coisa mais do mesmo, ou alguma coisa que eu continuasse tocando na roda, né? As coisas da roda. Não. Eu queria fazer uma coisa que dissesse, ou pelo menos tivesse a intenção de dizer alguma coisa diferente no trompete. Sim. Né? No trompete brasileiro. Né? No trompete que a gente se baseia muito no choro, não que não dá, todas as nossas referências jazzísticas, lógico. Sim. Mas não com essa carga, não com esse tipo de melodia. A gente queria uma coisa realmente diferente. Então, essa formação traz esse frescor, né? Esse conhecimento um pouco, que eu ainda patino, eu preciso aprender mais, né, sobre isso, mas o resultado está aí, um visionário, né, a partir da nossa amizade, a partir da nossa convivência artística, musical, da nossa colaboração, né, um colabora com o outro, tanto ele comigo, porque ele sempre foi muito carinhoso comigo em todos os aspectos, né? E quanto à minha humilde colaboração no trabalho dele, que também a gente há de se considerar, resultou nesse trabalho lindo, que daqui a pouquinho a gente já está partindo para o segundo já. A gente já estamos aí na... pegar esse gancho para você falar um pouco dos seus próximos trabalhos mesmo. O próximo trabalho artístico, autoral, seria... Ele ainda está no forninho. Eu ainda estou na obrigação, e eu confesso que eu já estou até meio atrasado. Mas como arte, a gente também não funciona a trancos e barrancos, funciona de uma maneira fluida. Então, vamos de uma maneira fluida, mas está no forninho. Né? E o meu desejo é continuar com esse tipo de ideia. Sim. Né? Tentando sair para o ambiente realmente diferente. Não do mesmo, não mais do mesmo. Né? É seguir essa linha. Óbvio que a gente tem algumas referências. Para esse trabalho do jeitinho que ele está, na minha parte, né, na parte de trompete, eu tive referências de escuta que me foram indicadas até por Marcelo Galter, né, que é o gêniozinho, que eu acho muito válido você trazê-lo aqui para uma conversa. Até o próprio Silvio, falar de poesia, falar de trabalho. E, assim, as indicações eram, por exemplo, um dos maiores, talvez a maior referência, para quem gosta de trompete, procure saber sobre Don Cherry. Tá aqui. E os discos Codona 1, Codona 2 e 3. Acho que são 3. Tá. E tu falou também Kid of Blue, Miles Davis. Sim, Kind of Blue do Miles. Também nos soou como... Você ouvindo o som, você fala, caramba, esse cara ouviu o Miles. De fato. Sim. De fato. Referência, né? Fica, a sua referência fica escancarada na sua obra, né? A sua referência, né, fica muito clara. Então, ouvi muito Kind of Blue, cara, ouvi o Codona, ouvi Mary Lou Williams, tanto é que no disco tem uma música que chama Mary Lou, em homenagem a Mary Lou Williams, pianista, grandíssima pianista, com uma cabeça
Sabe? Tá aí a música do Marcelo Galter, né? Que ele traz pra gente, a gente faz ali de uma maneira. Enfim, a gente tá procurando sair do comum. Do comum, né? Procurando, sempre uma curiosidade em sair do comum. Sair do que é normal, fazer o diferente. O Ari, a gente tá chegando aqui na reta final, né? E aí... Pô, foi ótimo, papo maravilhoso. A gente tem um quadro aqui Sim. que vem sempre uma pergunta externa pra você, né? Do backstage, né? Que é o nome do programa. Normalmente é o Johnny, né? A gente vai mudar pra pergunta do Johnny, mas hoje tem uma pessoa especial que vai fazer a pergunta pra você. Ih! Doutora Luana Malher. Que maravilha. Você vai ter que... Ela vai vir aqui. Você pode olhar pra ela e quando for responder, só responde pra frente. Tá. Mas ela vai falar ali no microfone ali, ó. Tô com medo. Ari, fala pro pessoal como é que hoje a gente encontra o Arimatea. Tem o Arimatea que trabalha com os artistas, tem o Arimatea que trabalha com um monte de gente, mas como é que a gente escuta o Arimatea hoje ao vivo, por exemplo? Aonde? Boa pergunta, hein? A gente falou de tanta coisa e não falou disso. Boa. Perfeito. Bom, estamos na organização para fazer o Brejo mais uma vez no Rio de Janeiro. Eu ainda não tenho a data. Quando pra passar tiver, pra vocês, me quando passa pra gente... Eu quero passar para vocês, mas com certeza. Mas tem um lugar, na verdade tem 2 lugares que a gente trabalha fixo, né? Ou fixo não, com certa regularidade. Uma é um projeto que eu ando como é que fala? Aventurando, aventurando, que chama Arimalance. E ele acontece de 15 em 15, ali em Laranjeiras, na rua Mário Portela, 49. É uma casa muito aconchegante. Assim. Aconchegante, obviamente, não estamos aqui levando... Você vai ficar... Não, é uma casa aconchegante no sentido do som, que você vai lá e curte 2 sets do que a gente vem. Tem alguém aqui, desculpa. A gente curte 2 sets de uma música que, por curiosidade, já que a nossa linha de pensamento, né, foi mais ou menos isso, estimular, por favor, a curiosidade das pessoas. Então, lá a gente tenta isso. A gente homenageia alguns trompetistas, algumas composições de trompetistas. Maneiro. A gente tem experiências de canto com a minha senhora, Dona Luana, né? Ela é minha parceira nessa... Aliás, a ideia é... Você vê, né? A ideia passa bem por ali. Dona Luana... Pá, vambora! A gente tem feito isso e também convidado... A formação nunca é a mesma. Maneiro. Então, além de uma experiência de repertório diferente, a gente tem a experiência também de músicos diferentes, né? Uma formação com pianistas, sempre um pianista muito legal, baterista muito legal, baixista muito legal, a gente é muito legal. E aí eu falo ainda, poxa, por favor, se você tem de convidar alguém, convide o seu melhor amigo. Pra gente conservar aquela coisa do Arimalance, que é uma reunião realmente de um lance diferente, né? Aproveitar para curtir um som um pouco mais rebuscado. Às segundas-feiras, a partir? A partir das 8. Legal. A casa abre às 7. Mas aí você 8 pode chegar começa ali. 8 e pouquinho, a gente já começa. É isso. E tem a quarta-feira, que é com Dona Luana, que a gente faz geralmente em trio, no Barra Shopping. Pode falar o nome da loja? Pode. Que é numa loja que chama Le Depaner. É uma padaria, uma delicatessen, né? Maravilhosa. Você pode tomar seu vinho e curtir altas canções com Luana. Daqui a pouquinho a gente também tem um mole já se enturmando. Então, assim,
Geralmente com o artista que eu toco também, com o Falcão, todo mundo pode acessar a agenda. Com Dona Luana, que é um trabalho maravilhoso que eu adoro fazer, que ela vai contar pra gente, tá, o trabalho autoral dela que tá, ó... Vocês vão ver daqui a pouco. O que mais que eu poderia dizer? Basicamente isso. E, poxa, gente, apoiem-nos. Acho que tem mais uma pergunta lá pra você, hein? Mais uma pergunta? Eu tenho uma, que é pra eu mandar pro corte. Manda Que pro é o corte. seguinte. Você falou de Letieres, falou de banda, né, de baile, falou de big band, falou de jazz, falando de Donato, de Merlino. E aí eu pensei que é um instrumento melódico, o trompete, e tudo isso que eu falei, que vocês falaram, sempre tem improviso permeado nesse lugar. Então, de forma sucinta, assim, rápida, como é que é pensar a harmonia quando você toca um instrumento melódico improvisando? Porque você tem que, naturalmente, passear por aquela harmonia. Sim. E cada gênero tem seu leque de harmonias diferentes. E para você soar como um gênero ou soar como outro, você vai ter que trabalhar com essa harmonia com um instrumento melódico. Como é que é isso? Mais ou menos. Sim. E o público é basicamente as pessoas que estão interessadas em música. Então, acho que em termos, talvez não tão leigos, porque talvez a galera já saiba um pouquinho de música. Sim. Bom, existe... Gostou da pergunta? Gostei da pergunta. E assim, bom, é pertinente exatamente porque ela corrobora com toda essa linha que a gente vem discutindo até agora no nosso bate-papo, né? A princípio de conversa, lá nesse assunto, quando a gente fala do baile, vamos voltar um pouquinho, né? A gente falou de baile, big band. No baile, a gente tem toda essa sensação. Olha só, é o que eu estou falando. É uma questão para a prática do músico. A gente passeia por todos esses estilos, não é verdade? Todos eles. O samba. E o tipo de improvisação, quando a gente estuda harmonia, e se o estudo da harmonia para canto coral, ou harmonia tradicional para instrumental, né? Ou a harmonia do jazz, harmonia... Enfim, sim. A gente estuda estruturas harmônicas, escalas, né? Modelos, licks e tal. Arpejos. Arpejos. O jeito que se estudava antigamente e o melhor vem da... Do ouvido. Audição. Entendeu? E a gente passa a conhecer, tanto lá na prática do baile em todos os estilos, quanto a tua prática de escuta, né, cara? A improvisação passa por isso, né? Nós temos um instrumento melódico, o recurso é uma nota por vez. O que a gente tem que fazer é construir. Nós somos construtores, né? De ideias, assim, né? É verdade. As estruturas, tudo baseado nas estruturas harmônicas. E nessas estruturas harmônicas que a gente estuda, né? Para improvisar. Quanto aos estilos, só a prática de diferentes estilos vai fazer você definir, saber o que é um e o que é outro, o tipo de discurso. De um que se usa a articulação do samba jazz, ou as frases que se usa, as ideias, ou no jazz swing, ou numa super balada, ou no bolero, que é um tipo de harmonia, no chá-chá-chá, que é parecido, ou no sambalanço. Isso é uma questão de vivência, né? Sim. Ou na big band, que geralmente tem todo tipo de improviso também. Então é uma questão de pesquisar, né? Obviamente que a gente tá falando pra gente que gosta de música, né? Que consegue definir um estilo, às vezes até como preferido, né? Então, o cara, eu gosto de jazz.
eu vou no jazz, eu não vou para outra coisa, não vou para o samba, eu gosto de jazz. Tem que saber escutar o jazz, né? Tem várias expressões do jazz também. Então, até para ouvinte, né? Aliás, tem o nosso amigo Tiago, mais uma ideia, o nosso amigo Tiago Trajano, ele está com uma oficina como fala? Uma oficina para formação de espectador da música. Maneiro. Do Blue Note. E ele define cada sessão. Né, Luana? Lá a gente foi. Cada sessão da música, na formação de jazz, né? A base, a função do baixo, a função do piano, a bateria, o tipo de toque, como o groove, sabe? Os solos, as formas. Então, para improvisar em vários estilos, você tem que passar por eles, estudar cada um deles com carinho, observando as estruturas, a linguagem de cada um e, de fato, fazer a diferença em cada estilo dele. Você vai solar um bolero como se sola num bebop, uma balada como no frevo. A linguagem é diferente, né? Então, o ideal é você se alimentar dessas informações e, de fato, só depois que você pesquisa, principalmente a escuta atenta, observando as estruturas, né? E, obviamente, é que você vai desenvolver, sabe, o assunto. Não adianta você improvisar em vários estilos se você não conhece, não passou por eles, tanto harmonicamente, quanto ritmicamente, quanto a linguagem de como se transcorre, né? Aí vem toda essa nossa história de curiosidade, escuta atenta, estudo, pergunta ao seu professor, seja curioso, o aluno tem que ser curioso, né? Em todos os sentidos. Na arte, principalmente. Curiosidade é tudo, vamos dizer assim, né? Sim. Enfim. Ari, foi um prazer te receber aqui. Ai, queria que Muito durasse obrigado. mais. Me chama de novo. Vou te chamar de novo. A gente... Poxa. Eu tô te chamando, convite oficial aqui, vamos fazer um tais instrumental com Bora. o seu projeto. Tô esperando. Vamos embora, vamos agendar com os meninos. Quero que você fale seu @do Instagram, pra encerrar. Você lembra? Acho que é @ Deixa eu falar aqui. Arimateia TRP, né? RP, eu acho, só RP. RP? Não, acho que tem. Quer ver? É a... Arimateia TRP. É @Arimateia TRP, né? TEA, Arimateia. Arimateia. Arimateia TRP. Esse é o lance. Busca aí. Escutem o disquinho. Manda feedback. Fala lá. No Spotify, José Arimateia. Isso, Spotify, José Arimateia. Escutem os 2 discos. Já vem mais. Escutem o Silviola, que é o Silvio Fraga, aquele trabalho maravilhoso. Escutem todas as produções da Tais Records, que tá arrasando. Por favor, gente. Ó, isso você tem que botar que eu tô falando aqui. Ó, Tais Records, por favor. E escuta meu disco pela Rocinante, por favor. Brejo das Almas. Um beijo pra vocês. Curte, compartilha com seu amigo se você gostar do podcast. A gente tem esse canal, que é o Tais Backstage. E também tem o nosso canal Tais Records, com tudo musical lá. Tem o Tais Sessions, rimas groovadas, Tais Instrumental, Tais Apresenta. E vamos que vamos. Valeu, gente. Um beijo grande.